Oi, gente! Hoje nós vamos bater um papo com a mamãe do Cris, a Boca Rosa, uma pessoa super inteligente, super alto astral. Tô muito feliz de trazer a Boca Rosa pra falar com vocês. Essa mamãe de primeira viagem vai contar todos os detalhes dessa gravidez. Tô muito feliz de você ter aceitado o nosso convite pra gravar aqui no canal. Muito obrigada. Tô muito feliz que finalmente a gente conseguiu se encontrar. Me conta como que você tá nessa reta final de gravidez, que é muito difícil, é muito gostosa, dá muita ansiedade, mas é muito difícil porque a gente já tá com dor no corpo inteiro e a gente quer ver a cara daquela criança que a gente vai amar tanto. Como é que tá sendo pra Nossa, você? é impressionante. Ainda mais primeira viagem, tá? Não sei como foi pra você, assim, a sensação se mudou muito do primeiro pro segundo. Mas, assim, é muita curiosidade. Aí a gente acaba ficando ansiosa. E mudou muito da última semana pra cá. Ele tá na portinha já, ele pode nascer a qualquer momento. Fui hoje na doutora Carla, ela falou que me dá uma semana no máximo. Então você imagina, eu tô já na reta final. Ela é boa de previsão. Ela é boa, né? Então, É boa demais de previsão. Dá até um pouco de raiva do tanto que ela acerta. a gente tá um pouco desesperada, então, porque a gente acha que ela tem razão. A gente tá correndo aqui com tudo o máximo possível. Mas assim, aí de uma semana pra cá eu tô me sentindo um pouquinho mais cansada, um pouco mais exausta. E eu tive que fazer repouso também durante um tempo, né? Porque eu tenho nefrite, que é uma doença crônica do rim. E ela cuidou de mim tão bem do começo até agora, sabe? Mas eu tinha chance de ter parto prematuro e ela cuidava de mim. Olha aqui, ó. Água de coco e água. Isso é só a doutora Carla operando milagres em nossa vida. Água de coco e água, uma louca. Então eu fico bebendo aqui o dia inteiro. E agora eu tô nessa fase assim de... Eu não vejo a hora de estourar a bolsa e olhar assim pro Bruno e falar: ai meu Deus, é agora, já E dá conhece essa muita criança. ansiedade, né? Porque assim, a gente vê ultrassom, a gente imagina tudo, mas cara, quando nasce, aquele momento, eu falo pro Michel, o momento que a gente viveu dentro do hospital, eu e ele, no nascimento dos nossos filhos, não tem nada que supere isso. É um momento muito único, mágico. É você, aquele cara que você escolheu pra ser o amor da sua vida, que é o pai do teu filho, e só tá vocês dois ali vivendo aquilo. É muito surreal de lindo, sabe? É um momento muito mágico, não importa o que aconteça. Pode acontecer qualquer coisa depois, eu digo, você fica bravo, você briga, você não sei o que. Mas, cara, quando você lembra daquele momento, você fala: meu Deus, esse cara tava comigo naquele momento, o melhor momento da minha vida. Eu ia te perguntar isso, assim, de como é essa sensação, porque agora eu tô prestes a viver isso, tá? Eu fico perguntando, assim, pra todo mundo vendo, olhando, acompanhando, tipo, ai meu Deus, como foi pra essa pessoa? Porque é uma coisa que eu não imagino o quão vai ser especial, sabe? Então, Não tem explicação. eu não tenho ideia, né, do que vai acontecer. E assim, você fez playlist? Eu tava falando hoje da playlist da maternidade, mas eu já tenho já uma. Eu comecei a criar uma pra ele, toda vez que eu quero me conectar com ele, que eu medito com ele, eu coloco. E aí agora eu tô pensando em fazer uma só pro momento do parto, sabe? Eu acho que tem que ter. Eu achava que o parto era uma coisa demorada, mas no meu caso, que não foi um parto normal, foi cesárea humanizada, mas uma cesárea, é muito rápido, assim, o processo em que o momento em que o neném sai e vem pro seu colo, né? Então, assim, você tá tão ansiosa e olhando aquilo, tudo aquele movimento todo, quando você vai ver já tá nos seus braços, assim, é muito, muito gostoso, sabe? É muito mágico. E as primeiras horas, Tata, como foram pra você, assim? Dá uma insegurança? Tem uma hora que você fala: ai meu Deus do céu, ou não, é sempre magia. Não, dá um, meu Deus do céu. Porque vocês estão se reconhecendo, não é só você que tá conhecendo aquele serzinho tá olhando pra você e falando: ah, então é você, né? Tá aprendendo a mamar, aprendendo a dormir, aprendendo a chorar, aprendendo tudo. Então você fica olhando aquela coisinha, né? E se conectando, e você ainda tá muito mexido com aquilo tudo, com aquele ser que tava dentro de você e de repente tá ali, tudinho formadinho no seu colo, dependendo só de você, do seu leite, de tudo. Ah, é muito gostoso, mas dá aquele medinho, né? Ah, eu imagino, porque eu falo sempre pro Bruno, né, que eu quero estar preparada para as situações, assim, eu quero fazer minha parte de me informar, de perguntar, virou uma apresentadora de neném, de maternidade, de como é a maternidade. Inclusive achei a playlist que eu fiz, ó, de musiquinha bem de neném. Baby Cris o nome. Aí agora eu quero fazer agora, depois eu vou te perguntar pra você me passar algumas músicas que te relaxaram. Você tem preferência cesárea ou parto normal? Você tá indo por qual caminho? Eu sempre quis ter parto normal por conta da minha mãe. A minha mãe sempre fala: filha, deixa o bebê escolher a horinha dele. E se na hora tiver que ser cesárea, ok, você fez por ele. E aí ela sempre me falava sobre isso, porque ela teve 3 filhos, 2 de parto normal e a última precisou ser cesárea, que é a minha irmã mais nova. Então vem muito da inspiração da minha mãe, essa minha cabeça vem muito dela. E ela sempre fala: filha, dói muito, mas assim, são tantos sentimentos ao mesmo tempo que você
aquela dor não é uma dor, por exemplo, de machucado, não é uma dor que te leva pra um caminho ruim. É uma dor de, cara, você vai conhecer o seu bebê, sabe? Então... E ela falou pra mim, ela falou, você é forte também, então não tenha medo, vai doer, mas com certeza tem outros valores muito maiores no meio disso. E se precisar ser cesárea pelo seu bem, pelo bebê, também tá tudo bem. Então eu até falei isso num vídeo meu, sabe? Que eu tô bem tranquila em relação a isso. Querer, eu quero parto normal, mas se não der, se não acontecer, tá tudo bem, eu vou na cesárea, não vou enlouquecer por causa disso. Então, assim, cara, seu pensamento tá certinho. E já tá tudo pronto aí? Quartinho, mala pra maternidade. Não tá não, né, amiga? Fala a real, porque não fica, nunca fica. O que eu faço? Eu falo a verdade, faço de louca? Então, já tá tudo aqui em casa, todas as roupinhas. Eu comprei roupinha de maternidade de crochêzinha, assim, tipo a minha que eu tô agora, de tricôzinha aquelas. Enfim, tem a malinha já, a gente já comprou tudo, mas falta arrumar. Ela tava ligando agora pra minha mãe. Quando você ligou aqui, eu tava terminando de mandar um áudio pra ela. Falando, mãe, então, você precisa vir realmente amanhã, porque... Eu tenho uma semana, provavelmente. Porque talvez essa seja a nossa última semana. E eu tô muito ansiosa pra arrumar a roupinha, pra arrumar a malinha de maternidade. O quartinho também, ele fica pronto amanhã. Olha que loucura. Ah, eu te entendo. É porque assim, acaba que a gente trabalha muito, né? Então, a gente fica ali arrumando as coisas, fazendo tudo acontecer. E aí, do nada, uma semana, e você fica, ai meu Deus do céu. E você manteve a coisa do roxo? Você fez tudo lilás, o quartinho, ou não? Fiz tudo lilazinho, Ai, vou dar em primeira mão pra você. Thaís, é lilás e nude o quartinho. É muito gostoso, a gente chama de céuzinho da casa, porque é uma parte muito doce, assim, sabe? Você entra, os formatos, tudo redondinho. Eu queria que me trouxesse essa paz, assim. E lilás, porque quando eu contei pro Bruno, né, a gente pintou o quarto de lilás, porque lilás é a cor favorita dele, roxo, lilás, né? E a minha também, não é a minha favorita, mas a minha favorita é azul e rosa. Então quando mistura também dá roxo. Perfeito. Então a gente quis que tivesse essa história. E aí a gente quer sair da maternidade de roxinho, bebê de roxinho. É um baby candy. Sim, o nosso chá revelação também foi roxo, que é a mistura também do azul com rosa, que eu amo, enfim. E é a cor dele favorita. Então a gente adora criar história, assim. E o Bruno é muito parecido comigo. Você tem alguma superstição, assim, por exemplo, a primeira roupinha que quando ele nascer, você vai botar, é branco, é amarelinho. Eu tenho poucas superstições, eu sou mais de contar história, assim, sabe? De viver o momento, pensar nos detalhes e depois lembrar daquilo com carinho. Então, assim, há essa ideia da gente sair de roxo, tipo, o Bruno quer sair de roxo, eu e o bebê, sabe? Os três. É justamente porque a nossa tem muito a ver com a nossa história. Vocês tudo com tom sobre tom, tipo, lilás, roxo, roxinho, roxão. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho tudo, eu amo. E é uma cor também tão diferente pra bebê, inclusive é até difícil, né? Comprar coisinhas lilás, assim, pro bebê. Eu tenho essa vontade, né? De colocar o lilás, assim, na vida dele, principalmente quando ele sair na maternidade, porque a gente tava conversando ontem sobre isso, né? E o Bruno, a gente se diverte muito, Tatá, muito. Tipo assim, a gente, às vezes, parece duas crianças, assim. Eu acompanho vocês, eu acho o máximo. Ai, muito obrigada. E ele super se diverte comigo. Aí ontem a gente tava falando, né, sobre a gente sair de roxinho junto com ele, porque vai ser um novo início. O primeiro início foi quando eu contei e tava o quarto todo roxo. E agora ele saindo de roxo é um novo começo dele, né? Da onde surgiu essa ideia megalomaníaca de fazer a revelação no Maracanã, gente? É tipo Michael Jackson, aquelas coisas, uau! Então, Tata, quando eu conto essa história, parece mentira. Mas eu cheguei pro Bruno e falei assim, Bruno, eu preciso saber o nome dessa criança. Então a gente vai revelar, nem que seja, tipo, uma coisa muito simplesinha aqui em casa. Sei lá, eu e você chama o mínimo, assim, tipo, nossa família. Um bolinho, abrir o bolinho. Eu só queria saber se era menino ou menina. E não é mais pelo nome, pra chamar. Eu tava com essa ansiedade de chamar o bebê pelo nome. Enfim, aí as coisas foram acontecendo. Porque o Bruno também, ele é muito sonhador, ele também pensa grande. Aí ele começou a falar, linda, esse fim de semana agora não vai dar porque ele tinha um trabalho no Maracanã. Aí ele começa a viajar junto comigo, aí juntos os dois, ferrou. Uniu a fome com a vontade de comer. Exatamente, então foi tudo muito natural, assim. Aí ele falou, ai gente, podia fazer no Maracanã. Nossa, isso porque eu falei pra você, aquele negócio simplesinho pra gente saber logo. Aí eu também adoro uma loucura, eu falei, então vambora, vamos ver se a gente consegue. A gente entrou em contato com o Maracanã, conseguimos. E eu falei, vamos fazer
fazer um momento com história também pro Cris, porque a revelação foi tão difícil, sabe, pra gente, quer dizer, como as pessoas souberam, né, e tudo mais, foi tão difícil pra gente, vamos fazer o nosso novo momento, assim? Aí ele, Vamos apagar o que aconteceu, de ter sido divulgado contra a sua vontade, porque não era a hora ainda. Antes Então dos vamos 3 fazer um novo meses. momento, né? Com certeza, até aproveito pra falar aqui, porque sempre quando eu falo de maternidade, eu acho que é importante, acho não, né, é muito importante a gente deixar claro pra mídia, pra todo mundo, quanto isso não é uma matéria, sabe? Isso é algo que pode prejudicar demais a mãe, de meu psicológico na época. Eu não conseguia confiar mais em ninguém, então toda vez que eu puder falar sobre isso pras pessoas, pra imprensa, pra ninguém falar, antes da mãe se sentir à vontade, não façam, porque nem as pessoas gostam de consumir isso. Isso eu percebi vivendo, sabe? O público não gostou de consumir isso, então foi muito difícil, assim, vazado dessa maneira. E na semana que eu descobri, tinha acabado de descobrir. E aí eu falei pra ele, a gente merece um momento mágico. Porque vocês sentiram como se tivessem roubado de vocês um momento que era só de vocês, né? Esse sentimento é muito ruim, e principalmente o que vem depois, porque você não consegue confiar mais em ninguém, aí você começa a se sentir mal, aí você não sabe se o bebê tá com saúde, que você acabou de descobrir. E aí eu falei, vamos fazer então um momento mágico, um momento bem a nossa cara, nossa, a gente merece. Aí ele, então vamos. Eu falei, vamos pintar o Maracanã, vamos botar aquelas luzes roxas, contagem regressiva, a música que a gente escolheu pra cada um, da Magnólia e do Cris. Vamos fazer acontecer. Então, fazer personagemzinho de cada um. Então, a gente se divertiu. A gente fez kitzinho, assim, pra dar pra família. Vocês merecem esse momento. E foi muito lindo, foi muito emocionante pra quem assistiu, assim, foi muito gostoso de ver. E desde o início vocês tinham essa ideia de ser um nome pra Cris, né? Não tinha assim, eu quero Amanda e ele quer Luiz. Não, era sempre um nome que desse pros dois, né? Pra se fosse menino ou menina. A ideia desde o início sempre foi essa? A ideia do Bruno sempre foi essa. Mas aí eu ficava, não, eu também quero escolher o nome. E olha que história... Que história louca. Thaís, essa história do Cris, na verdade, começou em 2018. Estava lá no carnaval, né? Os dois ali, querendo nada um com o outro. Ele vivendo a vida dele, vivendo a minha, mas a gente ficava. Nesse rolo todo, um dia a gente vai ter um filho e vai se chamar Cris. Ele falou isso lá. Chocada. Aí a gente tirou uma foto, ele, tipo, pegando na minha barriga e a gente zoando, né? Zoando. Aí eu escrevi Cris, assim. Eu lembro que na época era até o Snapchat. Eu escrevi pelo Snapchat, assim, Cris na barriga, um coraçãozinho. E aí mandei pra ele zoando. E postei essa foto num álbum de carnaval. Todo mundo achava que a gente era só amigo e tal, ninguém imaginava nada. E postei isso, olha que loucura. E aí quando a gente soube do bebê e tal, ele falou, meu sonho é que fosse Cris, você sabe, né, desde o começo. Aí eu falei, tudo bem, mas se for menina, tem um nome que eu amo muito. E é um nome muito diferente, que eu nunca conheci nenhuma outra pessoa com esse nome, né? Que é Magnólia, que é a flor do filme da Mulan, que eu sou apaixonada. Eu falo que se eu sou o que eu sou, é porque eu assistia Mulan todo fim de semana quando era pequena, quando era criança. Enfim, aí ele falou, ok, então, menina, você escolhe, menino, eu escolho. Falei, beleza. E aí no dia eu falei assim, lindo, imagina se é o Cris. Aí a gente voltou naquela foto que eu escrevi Cris na barriga. Que legal essa história. Eu falei, imagina a nossa cabeça como vai ficar. Quando apareceu no telão Cris, eu chorava tanto. Aí começou a chover, uma cena linda, poética. E eu chorando com a minha família, minha mãe, meu padrasto, minha irmã me abraçando, minha irmã. Porque eu não tive o momento de contar pra minha família, né? A única pessoa que tinha contado era minha mãe, da minha família. Aí eu falei, mãe, segura. Você tá sentada? Falei, o que eu faço agora? Tipo, tô grávida, porque era uma coisa que a gente já queria, né? Eu e o Bruno, só que a gente não imaginava que seria tão rápido. A gente pensou que ia demorar um Vocês liberaram tempinho pra mais. engravidar, mas não estavam planejando aquela gravidez. Vamos liberar e se rolar, rolou, né? É isso, a gente já tinha planejado, na verdade, pra 2021. Então a gente falou, ok, vamos começar então a iniciar esse projeto, na estágio desse projeto. E foi muito rápido, assim, a gente engravidou muito rápido. Então quando a gente se conheceu, tipo, se reencontrou, né, em 2020, ano passado, eu falei, cara, eu quero ser mãe solo. E ele falava, eu quero ser pai solo. E a gente não tava namorando ainda, né? Aí a gente falou, pô, a gente pode fechar esse contrato então qualquer dia. Então começou aí, zoando. Aí a gente começou a namorar, começou a ficar mais sério, começou a entender que a gente tinha se escolhido pra viver esse momento. E aí a gente casou em seguida, assim, não teve uma cerimônia de... Mas vocês são casados passei isso no tudo. civil, no religioso ou não? Não, a gente não passou por nenhum tipo de processo de casamento, a não ser o morar junto, porque a gente quer fazer quando tudo isso passar. Mas a gente meio que correu com tudo, né? Porque foi, engravidei, ele não morava comigo ainda,
ainda. E aí a gente falou, tá, aí agora tem que morar junto, né? Então, tipo assim, a gente tá casado, nossa relação é de casamento, mas a gente não teve ainda a nossa cerimônia que a gente quer ter, assim que passar isso tudo, se Deus quiser. E é isso, mas é muito engraçado a gente falar, caramba, em um ano, olha como a nossa vida mudou de um jeito. Isso que eu ia falar, e você saiu do Big Brother numa situação completamente diferente, e aí você teve que viver novamente a política do cancelamento pela milésima vez, que você sempre vem linda, maravilhosa, tipo Fênix. Já vi você falando que você já vivia o cancelamento antes de darem nome pra isso. Exatamente. Nossa, Thaís, olha, você é detalhista. Eu amei, você é detalhista. E mais uma vez foi uma volta por cima linda de acompanhar, assim, quando você saiu do BBB e todo mundo falou, nossa, agora acabou. Nossa, isso mesmo. Eu sentia isso. Na verdade, eu dividia opiniões, né? Eu via aquilo, as pessoas falando. Eu ficava só olhando e falava, meu Deus do céu. E agora? O que eu preciso fazer? Porque eu não sou isso. Mais uma vez, eu não sou o que as pessoas me resumem. Eu acho que o principal de tudo, as nossas ações trazem consequências. E eu sempre escolhi ter a consequência do que eu realmente sou. Então, desde quando eu entrei, eu já falava, ó, eu tenho o meu lado aqui assim, eu tenho o meu lado que toma conta dos meus negócios de uma maneira brilhante. E quando eu tô livre também, tô feliz, eu bebo, enfim, sou o que eu sou. Então eu não quis me moldar a alguma coisa que eu não era. Eu queria ser o que eu sou. Até mesmo pra que se eu aprender alguma coisa e fizer algo de errado, eu tô ali realmente aprendendo e realmente falando com as pessoas com sinceridade. Então foi isso que eu passei. Só que às vezes é muito difícil na internet você não ser resumida ao que as pessoas falam. Então você tem que trabalhar muito, você tem que fazer acontecer, você tem que se posicionar pra você mostrar que você não é só aquilo. Quando você saiu de lá de dentro, você já tinha essa consciência, tipo, nossa, deu merda? Ou você saiu de lá de dentro e falou, cara, o que é isso? Não imaginava. Ah, não, já imaginava. Eu imaginava porque desde quando eu entrei, quando eu senti tudo, assim, eu falei, ai meu Deus, e agora? É muito diferente do que eu imaginei, né? Eu falei, cara, eu vou seguindo o que eu sou e acabou, assim. Não vou me moldar a nada, não vou pra um caminho que é mais cômodo, não vou pra um caminho de falar sobre coisas que pra mim, eu ainda não conhecia, eu ainda não entendia sobre exatamente mais a fundo. E eu só ficava lá, cara, eu preciso estudar, eu realmente preciso entender o que tá acontecendo. A minha vida nunca me levou a esse ensinamento até agora. Então, eu preciso correr atrás de entender tudo que tá acontecendo. E essa coisa do cancelamento ficou muito forte. Como que você lida com isso? A melhor forma de dizer é reconhecendo o erro, apontando e sendo clara, sincera e assumindo o seu erro e buscando informação para consertar, seja lá o que for. É tipo isso, né? Que você diria para as pessoas aí, porque eu vejo que isso é uma preocupação gigante para muita gente na internet. Thaís, é engraçado que chegou uma época, antes da pandemia, lá atrás, que, por exemplo, tinha uma festinha com youtubers e galera da internet. Eu lembro que fazia uma rodinha assim em volta de mim pra eu dar conselhos de como dar a volta por cima de um cancelamento. Porque tava cada um passando por um cancelamento dentro do seu nicho, né? Tipo, como você consegue passar por isso e tal? Eu tô há 10 anos na internet, né, Tata? Eu falo que cheguei na internet quando tudo era mato. Primeira coisa que eu falo pra todo mundo eu agradeço muito a minha família, porque foram momentos que eu tive que sair um pouco, parar de ler o que falavam de mim, pra eu ouvir o que eu realmente sou. Então só minha família poderia, e pessoas que me amam, poderia me lembrar quem eu sou todos os dias. Então a primeira coisa que eu falo tá passando por um cancelamento? Sai da internet. A vida não é somente a internet. A internet tem que estar na sua vida quando ela te faz bem, quando ela é saudável, quando você se diverte com aquilo, quando é o seu trabalho. A partir do momento que se torna uma coisa tóxica, a primeira coisa que você precisa fazer é se afastar. Primeira coisa. Eu sempre fiz isso. Então assim, porque primeiro é você, não importa engajamento, número, like, não importa. O que importa é o seu coração e você tem que pensar sempre a longo prazo. Nunca pense no dia de hoje, somente agora, no que você vai fazer agora. Principalmente se você quer ter uma carreira, se você pensa grande, você tem que pensar no amanhã. Tipo, cara, eu não vou hoje, agora, sabe, cair na armadilha de olhar comentário e ler pra não perder like. Amanhã, como vai ser seu coração? Como é que você vai ficar com esse sentimento acumulado? Se eu errei, eu tenho que assumir, eu tenho que arcar com tudo que tá acontecendo, mas não é pra ser o fim de nada, porque não é pra ninguém. Ninguém merece isso. O que eu penso sempre é, ninguém precisa, aliás, ninguém pode dizer o que você é e nem ditar qual é o seu caminho. A única pessoa que pode fazer isso é você. E não é fácil, porque é a questão do psicológico, né? O segundo passo é, se abra pras pessoas. Mostre quem você realmente é. Nem todo mundo vai escutar. Não faça isso esperando a aprovação de ninguém. Nem todo mundo vai te aprovar. Eu não tive aprovação durante muito tempo. Mas eu tinha consciência tranquila de que eu estava falando o que eu sentia e mostrar que todo mundo tem o direito de continuar a sua vida. Então é uma coisa que eu levo pra mim e também levo pras pessoas. Claro que teve uma época que eu fiquei muito inflamada, né? Porque eu fiz uma coisa e aí acaba dando engajamento aquilo dali porque é o assunto do momento. Também tem muito isso. A gente tem que se ligar o que é opinião e o que é, tipo,
todo mundo falando sobre isso tá dando like, sabe? A gente tem que parar pra entender sobre. Então uma coisa foi acumulando na outra, passei uma fase bem difícil em relação a isso. Chorava, nem todo dia eu tava bem, assim. Mas é muito louco porque tudo que aconteceu me levou pra eu ter a minha vida agora. E é sobre isso que eu falo com as mulheres que me acompanham. Eu falo, seja autêntica, seja você, não tenha medo da sua personalidade, de quem você realmente é. Tenha coragem pra bater no peito e falar, eu sou isso. Coloque seus defeitos e suas qualidades na mesa, porque é muito melhor você lidar com uma pessoa de verdade do que você tentar ir pra um caminho perfeito que não é você. Não tem jeito, ninguém é. Então eu acho muito mais sincero você ter esse papo assim com as pessoas e com você mesma. Então, se eu não tivesse saído na quinta semana, se eu não tivesse sido cancelada e até feito meu próprio programa, porque dentro do meu programa eu comecei a aprender. Eu levei a Marcela também, que na época também tava cancelada, é uma mulher incrível, que hoje também deu a volta por cima de uma maneira brilhante. E dentro do Big Brother a gente nem tinha amizade, mas quando a gente saiu, a gente olhou, sabe, no olho da outra, a gente falou, caramba, obrigada por ter me ajudado aqui fora, entendeu? Porque fora uma ajudou muito a outra. Então, no Boca a Boca, que foi o programa que eu fiz, eu fui aprendendo demais e fui mostrando pras pessoas que eu não queria aprender sozinha, que eu queria, se eu não tive informação na época, eu sei que muitas mulheres também não tinham informação. Então eu falei, eu não vou guardar esse aprendizado pra mim, porque eu sei o quanto isso pode mudar a vida das pessoas pra elas não passarem pelo que eu passei. E aí, o Bruno, eu reencontrei, inclusive, quando eu saí do Big Brother, foi uma semana antes de começar a pandemia, numa festa. E a gente não tava se falando, eu e ele. Vocês não tinham mais contato? Não tinha mais contato, eu tava namorando outra pessoa. Quando eu saí, terminei com a pessoa, né? Terminamos. Eu falei, agora eu vou viver, eu vou respeitar o que eu quero, o que eu gosto, a mulher que eu sou, sabe? É isso. Quem não gostar de mim, tchau, eu não vou ficar namorando por pressão, enfim. E aí o Bruno tava me acompanhando no Big Brother, porque ele também tava num reality, então ele tava me acompanhando e falando, caramba, é a Bia que eu conheço. Essa aí é quem eu conheço, que erra, que acerta, mas que pede desculpa, que encara, que fala o que pensa, enfim. E aí quando eu saí, eu encontrei ele nessa festa, e eu bem ignorei, né? Porque eu falei, eu já tinha passado por tantas, Thaís, eu falei... Falou, ah, não, agora não tô afim disso. Falei, tchau, agora eu não quero papo com ninguém, esquece. Beleza, a gente não se falou nesse dia, mas aí minha mãe falou com ele, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu comentei com ela e minha mãe sempre foi cupida, né? Sempre achou o Bruno na minha cara. Ela falava, tem uma pessoa que acha a tua cara esse Mãe menino. não se engana, tá vendo? Pois é, aí ela foi essa cupidinha, essa, oi Bruno, tudo bem? Aí ele falou, oi, ele chama ela de mami, né? Eu e minha mãe, a gente conheceu o Bruno no mesmo dia, então eles têm uma amizade em paralelo. Aí ele, poxa mãe, eu fiquei tão chateada, a Bia nem olhou na minha cara e tal. Aí minha mãe falou pra mim, ela, olha, acho que ele tá chateado. E eu tava pensando outra coisa, né? Falei, eu nem sei o que esse menino tá pensando de mim. Ai, tinha acabado de sair do Big Brother. Eu falei, sei lá o que tá pensando de mim. Eu não vou ficar mais me preocupando com nada, não. Vou cuidar de mim e acabou. Mas quando a minha mãe falou que ele tinha ficado chateado e tal, eu falei, vou dar um oi pra ele pra gente ficar de boa, porque a gente era amigo, né? Aí foi muito engraçado porque se não tivesse acontecido tudo da maneira que aconteceu, a gente não estaria junto hoje, porque desde quando a gente se falou, a gente teve uma conexão muito diferente dos outros anos, que a gente era tipo gato e rato, a gente brigava demais. E aí depois disso a gente teve uma maturidade de lidar com a minha liberdade, inclusive. Eu falei, olha, eu entendi que eu sou essa pessoa, eu não quero namorar, eu não quero rótulo no relacionamento, eu não quero mais magoar ninguém. E ele falou, eu quero a mesma coisa que você e eu te entendo e eu te acho o máximo assim. Aí ele me ganhou demais. Isso que eu ia te perguntar, que momento que você falou assim, bateu diferente? Foi nesse momento, né? Foi na hora que vocês se olharam e se aceitaram como são. Sim, exatamente. Quando eu aí até hoje eu penso, falo, caramba, numa época que tinha uma galera falando mal de mim, porque não me conhecia, porque assistia o reality, é normal isso, né? Ele se apaixonou ali, ele falou, cara, é isso, é a mulher autêntica que eu quero estar perto. Cara, me mudou completamente, porque agora eu me olho um ano atrás, eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei, de tanto que eu trabalhei e tal, mas eu olho e falo, caramba, como eu precisava daquele momento pra eu me libertar. E agora, como eu tô bem comigo, assim, sabe? Eu tô tranquila, tô feliz, tô vivendo um momento que eu não sabia que eu amaria tanto viver. A gente fala sobre isso, né? Eu e ele, eu falo, nossa, a gente nunca que a gente imaginou que ter uma família fosse tão divertido assim, sabe? Nem vocês sabiam, né? Que queriam tanto isso, né? A gente não sabia, tá muito doido isso. Porque foi a vida mesmo, foi Deusão lindo, maravilhoso, que dá aquela guiada quando a gente acha que não, quando a gente acha que tá no controle das coisas, vem a vida e... Gente, o papo com a Bianca tá tão gostoso que eu vou deixar um pouquinho mais pra semana que vem, tá? Quem sabe na semana que vem o Cris já tá até aí assistindo junto com a gente.